Não é fácil, né? Depois de um dia inteiro de palestras, falar depois do Éder. Mas quero começar cumprimentando o Naline, agradecer o convite. Ele sabe o quanto eu sou apaixonado pela temática de consórcios, né? Como ele falou, eu fui dirigente do consórcio ABC em 2 oportunidades. Eu trabalho com consórcio aí desde 2014, então há 10 anos. E hoje eu atendo consórcios por todo o país, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná. E aqui em São Paulo, o Condemate, feliz em saber que tem o pessoal do Condemate aí, nós somos a consultoria jurídica lá do Condemate, aqui do Consem, em Araraquara, e também do Conectar, que é o consórcio encabeçado pela Frente Nacional de Prefeitos, pela FNP, e que é presidido hoje pelo prefeito Edinho de Araraquara. Éder, eu também sou de Diadema, sou funcionário da casa lá de Diadema, então 2 diademenses hoje falando aqui sobre consórcios é muito bacana. Vou ter que me guiar por aqui. A minha apresentação acho que fica mais fácil, que esse daqui, de fato, ele não colabora, né? Meus amigos palestrantes já falaram. Então, rapidamente, o Éder ele já deu uma introdução, né? Bem num contexto histórico dos consórcios, né? Assim, a nível mundial, e da pujança dos consórcios na Alemanha. Mas, e no Brasil? A gente tem aqui um contexto histórico de consórcio no Brasil, na verdade, desde a década de 30. A Constituição de 30, ela já falava de associação de municípios. Então, Vargas ele chegou a dar uma tratativa, mas não uma iniciativa dos consórcios, até porque a gente não tinha a política ainda municipalista que veio com a Constituição de 88. E mesmo assim, em 88, a Constituição tratou de elevar os municípios como um ente federativo e não tratou de consórcio. E a gente já tinha vários consórcios aí pelo país. A exemplo do consórcio ABC, como bem colocou o Éder, que já era um consórcio desde o final da década de 80. Então, somente no final ali de 98, com a emenda constitucional 19, o artigo 241 da Constituição, ele foi modificado para prever os consórcios. Tá? Então, essa figura do consórcio, ela veio agregar a nossa Constituição de 88 somente em 98 com a emenda constitucional. Então, em 98, os consórcios entram na nossa legislação, na nossa Carta Magna, mas só em 2005, com a Lei 11.107, que de fato foi regulamentado o marco regulatório dos consórcios. E aí, 2 anos depois, em 2007, teve o decreto regulamentador que de fato veio regulamentar a matéria, de que forma que ela tinha essas tratativas, de que forma que os entes eles iam se consorciar, vedar a participação da União direto com os municípios, incentivar os consórcios entre municípios, então isso somente em 2007. Eu achei importante destacar aqui uns aspectos, porque muita gente tem dúvida, consórcio ele é público, ele é privado, ele é formado só por ente da federação, ele pode ser formado por empresa pública. Então ali o primeiro ponto a ser destacado é que o consórcio ele é de fato uma pessoa jurídica e ele é formado exclusivamente por entes da federação. Então só pode constituir consórcio, municípios, estados, Distrito Federal e a União. Lembrando, né, como eu falei, a União não pode configurar consórcio somente com municípios, tem que ter obrigatoriamente o assento do Estado nesse modelo. Segundo ponto é que o consórcio ele foi criado para, de fato, ali estabelecer relações de cooperação federativa. Inicialmente, até numa fala do Éder, né, o consórcio ele tratava somente de uma questão local. Vou estar falando um pouco mais para frente que o consórcio ele evoluiu nessa tratativa. Ele hoje não trata apenas aqueles problemas de fronteira, né? Ele teve uma amplitude agora na sua tratativa e é muito comum a gente ver agora consórcios que congregam municípios que não fazem parte da região. O consórcio aqui de Araraquara, o Consem, é um exemplo, né? Ele é formado aqui pelos municípios ali da região de Araraquara, mas um dos recentes consorciados é Presidente Prudente, que está mais próximo lá do CIVAP, na região de Assis. Então a gente vai ver que pelos objetivos dos consórcios, os municípios têm procurado se consorciar de acordo com a finalidade para poder tratar os seus problemas que não são mais somente de âmbito local. E ali, por fim, a questão de diferenciar, né, a possibilidade de a gente ter consórcio que não seja público, o consórcio privado. Então ele vai ser um consórcio ali caracterizado de personalidade jurídica de direito privado, vai configurar ali então uma entidade sem fins lucrativos. E já o consórcio público, ele vai compor a administração indireta dos seus entes consorciados. Isso é muito importante, essa compreensão, porque se o consórcio ele é público, ele é uma autarquia. Ele sendo uma autarquia, ele vai compor o orçamento geral do município, assim como ele vai compor a estrutura municipal. Então, eu gosto de explicar que ele é um braço alongado do município, porque ele passa, de fato, a integrar essa administração aí, principalmente no âmbito municipal.
E aqui é um dado interessante, a gente está aqui com a vice-presidente da CNM, né, que eu gosto de trazer de lá. A CNM, a cada 2 anos, através do Observatório de Consórcios Públicos, ela tem feito um levantamento, e olha que dado interessante, dos quase 6 mil municípios brasileiros, quase 87% ali compõem um consórcio público. Então, hoje no país, segundo o último levantamento aí da Confederação Nacional de Municípios, né, que foi feito em 2023, o país ele possui aí nesse levantamento 723 consórcios públicos, tá? Que aí ali congregam aproximadamente 4.800 municípios. Então, é um número relevante e que muita gente não tem noção do tamanho dos consórcios e do número de consórcios pelo país. E aí, quais são as principais atividades dos consórcios, né? Eu, como já participei enquanto dirigente de consórcio, enquanto secretário municipal, eu gosto de destacar, no atual cenário, essas 4 principais atividades dos consórcios, tá? A primeira é a possibilidade de prestar ali serviço de forma regionalizada através de uma gestão associada. Vou pegar aqui o exemplo, como eu tenho o pessoal do Condemate, lá tem residências inclusivas regionais. Eles estão implantando o SIM regional, que é uma das temáticas que eu vou trazer. Então já é a prestação de serviço associada aí de forma regionalizada, é uma possibilidade. O segundo é o consórcio atuar como um agente regulador. Então esse é muito importante. Nós temos, por exemplo, aqui em São Paulo, a Ares PCJ, que agora ela tem participado como agente reguladora de várias PPPs aqui de municípios paulistas. Também o consórcio pode exercer a atividade de fiscalização, incluindo a fiscalização na área fazendária. E por fim, principalmente, né, agora desde 2021 com a nova lei de licitações, a questão das licitações compartilhadas, né? A própria lei de licitações, ela traz esse incentivo aos consórcios na central de compras, principalmente para os municípios com menos de 10 mil habitantes, em que a lei ela traz aí uma dilação excepcional para poder de fato implantar efetivamente a lei. Então o papel dos consórcios públicos com a nova lei de licitações, ele foi majorado na questão da central de compras. E hoje o que eu tenho observado nos 2 últimos anos é justamente o crescimento dos municípios em se consorciarem para aproveitar a expertise compartilhada no consórcio para ou estar realizando a carona das atas realizadas pelo consórcio ou pela capacitação para de fato estar implantando aí a nova lei de licitações no âmbito do município, né? Então, por exemplo, daqui a 2 semanas nós teremos lá no CONSEM uma capacitação sobre o plano de contratações anual que o professor Pietá explicou aqui para a gente. E o que a lei possibilita aos consórcios, né? Eu falei ali das principais atividades, eu também destaquei aqui 2 possibilidades muito importantes que a Lei 11.107 ela traz. O consórcio ele pode emitir documento de cobrança, essa é uma dúvida que perguntam. O consórcio pode emitir então guia de arrecadação? Pode. Se estiver no protocolo de intenções, no contrato de consórcio e for objeto do contrato de programa, ele pode estar ali emitindo documento de cobrança. E principalmente exercer ali atividades arrecadatórias. Então o consórcio ele pode sim arrecadar tarifa e outros preços públicos pela prestação de serviço ou pela outorga de bens públicos. Então também quis aqui destacar que é muito importante que muita gente acaba desconhecendo essa possibilidade dos consórcios, tá? E aí eu trouxe aqui também alguns números das principais áreas temáticas dos consórcios pelo país, também segundo ali o estudo do Observatório de Consórcios da Confederação Nacional de Municípios de 2023. Então a área ali que sempre, desde o final da década de 70, né, foi motivação para o consorciamento de municípios, é ali o resíduos sólidos, que ele encabeça na frente ali com o número disparado. A gente tem mais de 250 consórcios que tratam da temática de resíduos sólidos. Em seguida a gente tem o licenciamento ambiental, que também é bem incentivado pela própria legislação federal. A questão do abastecimento de água, e aí o marco regulatório de saneamento em 2020, ele também trata da política consorciada. Em Pernambuco, por exemplo, o governo ele tem incentivado a participação dos consórcios para tratar a questão do marco de saneamento junto aos municípios, e a gente vê esse número de consórcios aí que tratam de abastecimento de água crescer. Depois vem a iluminação pública, o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, e o Zona Azul. Tem muitos municípios que têm a dificuldade para poder estar realizando uma concorrência para a Zona Azul, né? Agora dá para até fazer por pregão, mas tem muitos municípios que têm dificuldade de estar contratando uma concessionária para a Zona Azul e eles se unem através do consórcio para poder estar provendo esse serviço aí na região.
Agora eu vou trazer para vocês um pouco de algumas experiências exitosas que a gente tem acompanhado, né, principalmente na consultoria, em alguns consórcios aqui de São Paulo e fora. O primeiro caso que eu gosto de trazer, que ele é bem emblemático, é o caso do CIVAP. Esse consórcio aí, sabe que eu sou fã dela, é um consórcio assim que ela leva ele a punho de ferro, né, Éder? É um consórcio que ele é muito pujante ali na região de Assis, e ele foi um dos primeiros consórcios a realizar a concessão administrativa para tratamento e destinação final de resíduos sólidos. E é muito interessante porque é uma temática que ela é delicada para poder estar tratando de forma consorciada, né? A gente sabe que a questão, até pela modelagem do serviço em cada município, ele é delicado para você estar tratando. E o CIVAP, ele conseguiu congregar ali inicialmente, né, dos mais de 20 municípios consorciados que ele tem, realizar um contrato de programa com 11 municípios, e esses 11 municípios, então, partiram para uma PMI para poder estar realizando a concessão, e foi feita essa concessão aí no final de 2021. Então foi feita ali uma concessão pelo prazo de 30 anos, começou o contrato de programa com 11 municípios e terminou com 16. O valor do projeto foi de mais de 284 milhões, onde foram 151 milhões só de investimento. E o legal ali do modelo do CIVAP é porque ele manteve a coleta domiciliar, até o transporte ainda pelo município e, de fato, só o tratamento final, a destinação final e a geração de energia através do consórcio. Então foi um projeto muito inovador porque ela conseguiu essa modelagem e ela teve ainda um crescimento de municípios consorciados, né, para participar do projeto, que começaram com 11, depois mais 5 agregaram. E é muito representativo esse projeto, a gente traz ele como case para os consórcios, que é uma iniciativa que ela pode dar certo, né? Como eu falei, a temática do resíduo sólido ela é delicada para ser tratada, mas para quem tem dificuldade, é possível estar realizando através do consórcio público. E quais foram as principais vantagens, né, desse projeto aí do CIVAP? Essa questão de você estar tratando o lixo conjuntamente, de forma regional, dar uma destinação uniformizada, porque a partir do momento em que quem estiver participando desse contrato de programa e desse contrato da concessão vai ter a mesma tratativa, independente do porte, independente do tipo de município. Então, o principal ali, do ponto de vista fazendário, é a questão da receita tributária da taxa do lixo. O segundo ponto são as receitas acessórias, com a geração de energia e o tratamento dos recicláveis, também já tratando da questão ambiental e da sustentabilidade. Com isso, né, vai ter aí um incremento no aumento da receita desses municípios, através desse projeto de concessão, e, consequentemente, na contramão, a redução dos custos. Porque o município que ele já teria que custear sozinho aquele serviço, ele passa a compartilhar através do consórcio. Então é muito mais fácil você diluir um custo para uma tratativa em 16 municípios do que ter que arcar com uma destinação final de modo individual. O segundo aspecto ali é o SIM, que eu trouxe esse caso aqui de Minas, que é o consórcio lá do Triângulo Mineiro. E por que eu trouxe esse caso e não um caso aqui de São Paulo? Eu acho ele muito importante porque o CIDES, ele começou numa tratativa regional, então ele regionalizou o SIM, a exemplo do que o Condemate está tratando para poder regionalizar, só que ele conseguiu subir isso para o âmbito nacional. Então ele conseguiu subir para poder obter o CISB, e aí um consórcio, além de tratar regionalmente, ele conseguiu agora a qualificação do CISB, que ela é nacional. Então ali foram 12 municípios através do CIDES, né? Tiveram a comercialização regional e a expansão federal para mais de 340 consumidores. E aí quais foram as vantagens então desse projeto do CIDES? O aumento da receita tributária através das taxas de licenciamento e de registro, tá? As receitas acessórias ali com incremento do ICMS e, além disso, o compartilhamento dos custos, né, dessa central de serviços aí de inspeção municipal, também compartilhado em todos os seus participantes. Em um outro projeto, eu participei já desse projeto aqui no ABC, não como dirigente, mas como secretário de Finanças, e foi muito bacana, eu acho muito interessante, principalmente na questão das câmaras técnicas e temáticas que o Éder trouxe aqui para a gente, que foi no consórcio do ABC, em 2018, que a gente tratou da unificação das alíquotas do ISS, né? Eu era secretário do menor município da região. A região do ABC tem um dos maiores PIBs, não só do estado, como do país, e eu estava ali com assento com só o quarto e o quinto maior município do estado, PIBs enormes, Santo André e São Bernardo, e eu tinha dificuldade de implantar alguns serviços na minha cidade. Então eu via que abriam-se agências bancárias nos municípios maiores e não abriam agências bancárias no município que eu era secretário.
E por que eu tinha isso? Então, muito generosamente, o nosso grupo de secretários, através da Câmara Temática de Finanças, a gente tratou essa questão que já vinha sendo discutida desde a década de 90, para poder uniformizar algumas alíquotas. Então, eu lembro que esse caso mesmo das alíquotas para as agências bancárias foi um exemplo. Então, foi feito um trabalho através do grupo temático, foi feito um trabalho pela Câmara Temática de ISS e a gente conseguiu, então, esse trabalho aí que foi muito bacana, não só pela questão da gente conseguir regionalmente ali na região do ABC estabelecer uma alíquota única para alguns serviços, mas também tratar de incentivos fiscais. Qual que é? O que São Bernardo tratava como incentivo fiscal, o que Santo André fazia, Mauá, Diadema, e compartilhar isso na Câmara Técnica de Finanças. Então, foi um projeto muito bacana. E aqui, bem rapidamente, só para poder finalizar, além desses projetos exitosos, quero dizer que hoje, né, não só hoje, mas nos últimos anos, o governo federal ele tem várias linhas de financiamento para os consórcios. E o que falta, né, eu estive em janeiro lá no MIDIC mesmo, ele fala, Cadu, faltam projetos. Então aqui um exemplo é que só para a iluminação pública foram selecionados nos 2 últimos anos aí 36 consórcios com mais de 6 milhões de habitantes e um investimento de 7 bilhões para a realização de PPP na área de iluminação pública. Já na área de resíduos sólidos ali foram habilitados 39 consórcios, mais de 500 municípios, com mais de 10 bilhões de habitantes e um investimento ali de 21 bilhões. Ou seja, os consórcios eles representam aí uma ótima alternativa para os municípios. Para o município que tem uma dificuldade de estar tratando questões como lixo, como iluminação pública, como saneamento básico, né, como o próprio serviço de inspeção municipal, o consórcio ele pode representar então aí um avanço nessa política municipalizada que pode ser expandida de modo regional. Tentei cumprir o meu tempo, mas eu fico à disposição. Vou deixar aqui os meus contatos, né, estão na minha apresentação. Aline, muito obrigado a todos.